Vamos lá. Deixa aqui. Então, quem quiser gravar, tá, gente? Pode gravar a aula. Por mais que eu vou gravar, mas aí vocês quiserem gravar, podem gravar a aula, tá, gente? Aí só lembrando, gente, desculpa, tá? Semana passada não teve aula, meu padrasto faleceu de coronavírus, e aí o enterro foi no horário da aula, então por isso que não teve, tá bom, gente? Mas aí, se precisar, eu acho que não vai precisar, porque eu vou terminar a matéria de vocês essa semana. A partir de semana que vem, a gente só começa a fazer exercícios e tirar dúvidas. E tirar dúvida de vocês, tá bom? Então, tirando isso, aí, mas se precisar, qualquer coisa, eu gravo uma aula e publico para vocês, tá bom? Sem problema nenhum. Então, vamos começar a aula, porque a gente começa cedo, termina cedo. Lembrando, eu vou fazer aqueles 2 exercícios que eu passei para vocês como exemplo, tá bom? A gente vai tentar fazer os 2 nessas 2 aulas. Se a gente não conseguir, eu faço o primeiro, aí semana que vem eu faço o outro, tá? Então, eu vou fazer um de custeio de absorção e outro eu vou fazer de departamentalização, que vai ser basicamente a P1, né? Então, um de cada. Um vai estar parecido que na primeira questão, o outro que nem a segunda questão. Tá bom, gente? Então, vamos lá? Só ver aí se vocês já estão conseguindo ver as coisas, ok? Conseguindo ver a aula. Vou botar aqui 20 e esperar um minuto para eu ver se vocês já estão conseguindo ver os slides, tá bom? Para a gente começar a aula. Tá? Estão conseguindo ver? Então tá bom. Então, vou botar aqui. Espera um pouquinho, a gente começa a aula. Vamos lá, gente. Custo gerencial, né? Agora a gente vai falar aqui, sobre o custeio por absorção, tá? Agora, o foco vai ser custeio por absorção. Vamos lá. O sistema de custeio por absorção distribui todos os custos de transformação no processo produtivo, levando-se de critérios de rateio para transferir os custos dos centros auxiliares ou de serviços para os centros produtivos e depois ainda se utilizando de taxas de rateio, apurando os custos de cada produto. Né? Então, só lembrando algumas coisas, tá, gente? O sistema por absorção, ele, para fins gerenciais, ele não é muito utilizado. Mas, se a gente for trabalhar uma demonstração de uma empresa ou para publicar externamente, né, a informação que vocês vão conseguir, se vocês forem até analisar o custo de outra empresa, vai ser a partir do custeio para absorção, porque é esse que é obrigado pela lei. Tá? Ele, como critério gerencial, ele não é muito utilizado. Né? Claro que, como gerencial, eu posso fazer algumas modificações, mas eu não posso modificar tanto que faça com que eu não consiga ter um parâmetro, né, de olhar entre a minha empresa e uma empresa de fora. Né? Então, quando eu faço comparação entre empresas, a maioria das vezes, quando eu pego uma empresa, uma concorrente minha, eu só vou ter a informação do custeio por absorção. Então, é claro que quando eu faço comparação, eu preciso entender como funciona o custo por absorção. E outra coisa também importante é saber que
quando a gente pensa, né, em produtividade, eu penso em diminuir a maior quantidade de tempo ou de retrabalho, né? Então, o contador, na maioria das vezes, ele vai fazer o custeio, o custo daquela empresa, e ele vai passar essa informação para vocês a partir do custo por absorção. Então, vocês precisam entender como funciona o custo por absorção, para na hora de você fazer alguma modificação, você sabe de como ele interpretou aquele tipo de custo. Tá bom? É importante a gente saber, né, como a informação chega para a gente, ok? O custo por absorção, na maioria, ele vai trabalhar de 3 formas, né? Os materiais diretos, materiais que podem ser convenientemente associados a um produto, e aí a gente vai ter 2 principais que eu vou fazer essa análise. O primeiro é matéria-prima, que é facilmente identificado a cada produto, e o segundo, muitas das vezes, se ele for diretamente ligado ao meu produto, vai ser a embalagem. Tá? Materiais secundários e auxiliares, muitas das vezes, o valor dele é muito pequeno comparado ao valor total do custo daquele produto. Então, não vale tanto a pena eu gastar meu tempo fazendo o cálculo de quantos materiais secundários e auxiliares eu gastei para cada produto. Porque o custo versus benefício faz com que isso não vale tanta pena assim para a empresa, né? É um tempo muito gasto para um benefício muito pequeno, né? O valor, às vezes, ele não é tão grande, tá bom? Então, aí tem que se pensar nessa hora entre o custo-benefício, o tempo que eu fico para determinar quanto material secundários ou auxiliares eu gasto por cada produto, talvez aí eu estou perdendo o meu tempo, certo? Mão de obra direta, o custo de mão de obra que podem ser física convenientemente associada a um produto. Essa é a mesma coisa, né? Então, aí, a mão de obra direta vai ser ligado diretamente à operação. Então, algum funcionário que eu tenha na minha fábrica, mas ele vai lidar com mais de um produto, ou ele é um supervisor, ou ele é um diretor, não vale tanto a pena aí eu também determinar quanto eu vou gastar com cada produto, ainda mais que eu tiver um mix de produto muito grande, certo? Então, aí, nesse caso, também eu tenho que pensar no benefício versus o custo. Quanto tempo eu vou gastar, porque se eu gasto muito tempo para determinar alguma coisa com pouca relevância, eu estou perdendo produtividade, certo? E aí, tempo é dinheiro dentro de uma empresa, né? Ainda mais quando a gente fala o tempo de um funcionário, ok? E o terceiro vai ser os custos indiretos. Todos os custos de produzir um produto que não sejam materiais diretos e mão de obra direta, né? Aí, nesse caso, é mesmo. Ou seja, se eu não consigo botar como materiais diretos, se eu não consigo colocar como mão de obra direta, vai ser os custos indiretos. Tirando uma ressalva, muitas das vezes a gente vai ter alguns custos diretos que uma empresa pode adotar, e aí muito vai cair em exercício, mas dificilmente uma empresa ela vai considerar como um custo direto. Que é energia elétrica, que é combustível, que são gastos que parecem ser fáceis de calcular, mas às vezes nada mais que você está fazendo é um rateio, determinar quanto você gasta com energia para fazer um produto, né? Parece ser fácil, mas não é. Quanto de combustível você gasta para fazer alguma coisa? Parece ser fácil fazer esse cálculo, mas muitas vezes o que você está fazendo é nada mais, nada menos que um rateio, né? Porque você não consegue convenientemente, facilmente, identificar aquele valor, tá? Então, aí, acaba que alguns exercícios ele vai colocar como um custo direto, mas na prática efetiva, acaba que é um pouco difícil fazer esse cálculo, certo? Porque fica
cada um faz um cálculo e, às vezes, são valores muito pequenos, então tem uma subjetividade muito grande. Então, acaba que não necessariamente eu preciso fazer esse cálculo. Então, eu acho que eu estou fazendo como material direto, mas, na verdade, nada mais que eu estou fazendo é um rateio, né? Então, eu estou rateando aquele custo que eu chamo de mão de obra direta, mas, na verdade, não é. Seria um indireto. Okay? Então, aí, toma cuidado, porque no exercício fica muito fácil, muito bonito, muito bom de trabalhar, mas quando chega mesmo dentro da empresa, é que começa a pegar mesmo, a subjetividade fica muito grande, né? O cálculo fica muito grande, ok? Porque aí você pode pensar, exemplo, você compra uma máquina super cara do seu fornecedor. O seu fornecedor, ele diz que você gasta com energia elétrica para cada produto, sei lá, um valor específico. E aí, energia elétrica, combustível, o que ele for utilizar lá, aquela máquina. Só que se você utiliza aquela máquina por 8 horas, ou se você utiliza aquela máquina por 24 horas, ela vai se depreciar de forma diferente, acaba que a depreciação faz com que a máquina possa consumir mais ou menos energia, certo? Então, esse fator não é levado em conta, porque o fornecedor ele usa um valor específico básico para todos, mas nem sempre vai ser esse mesmo valor, né? Então, acaba que isso parece que é um custo direto, mas acaba sendo um custo indireto, né? Porque a subjetividade aí ela fica muito grande, porque depende de quanto você utiliza aquela máquina, depende de quanto tempo você vai estar com aquela máquina. São vários fatores que precisam ser levados em conta. Ok, gente? E aí, só para entender como é que funciona a questão do rateio, e aí eu apropriar, eu levar o custo diretamente, vai funcionar. Olha, eu determinei o que é o meu custo. Eu determinei o custo da minha empresa. Então, a primeira coisa que eu faço é eu separar, né, dos meus gastos que eu tenho, o que é investimento, o que é custo e o que é despesa. Pronto, fui lá, determinei o valor do meu custo. Agora, dentro, né, de todos os gastos que eu determinei, que é meu custo, eu vou separar em custos indireto e custo direto. Na maioria das vezes, os custos diretos vão ser aqueles dois que eu falei. Materiais direto, muitas vezes matéria-prima, e mão de obra direta, aquele que vai estar ligado diretamente à linha de produção do meu produto, né? E os indiretos vão ser todos os outros gastos que eu tenho dentro da minha atividade produtiva, certo? Então, separei esses dois, custo direto. Aí eu consigo, como é direto, é facilmente identificado ao produto A ou ao produto B. Então, eu vou lá, eu gasto 2 quilos para fazer o produto A e eu gasto 3 quilos para fazer o produto B. Então, fabriquei 10. 2 vezes 10, 20. Fabriquei 5. 5 vezes 3, 15. Então, aí determinei quanto foi para cada um. Simples, muito fácil. Agora, o indireto, eu vou fazer primeiro rateio e depois lançar para o produto A ou para o produto B. E o rateio, gente, vai depender de quem está fazendo o cálculo, né? Então, nesse caso, ele pode dizer que o rateio vai ser horas homens trabalhada, né? Então, vou determinar quantas horas homens ele trabalhou, um funcionário trabalhou para o produto A, quantas horas homens um funcionário trabalhou para o produto B. Então, aí eu vou separar dessa forma. Outra forma que eu posso fazer, quantidade produzida. Então, vou ver quanto eu produzi do produto A e quanto eu produzi do produto B, né? Tiro uma porcentagem e vou jogando porcentagem para o A e a porcentagem para o B. Eu posso usar aqui energia. Então, eu faço o cálculo de energia, a mesma coisa. Produto A e produto B. Eu posso utilizar, exemplo, para aluguel, espaço, né? Então, o espaço lá da minha fábrica, quanto espaço precisa para o produto A e quanto de espaço precisa para o produto B, né?
Então, eu posso utilizar a matéria-prima. Quanto que eu gasto para fazer a matéria-prima do A, porcentagem, e quanto para o produto B. Eu vou aí determinar o rateio que eu achar melhor. Então, quem determinar isso, muitas das vezes, é quem está fazendo o cálculo. Então, aí eu vou determinar qual é a melhor forma de eu fazer. E aí o rateio pode escolher qualquer um. Determinei, então, produto A, os custos diretos e o custo indireto. Somos dois, e aí eu vou saber quanto me custa para fazer o produto A. Mesma coisa com o produto B. Determino o custo direto, o custo indireto, e aí eu vou saber quanto me custa para fazer o produto B. Né? Sei quanto fiz o produto A, quanto fiz o produto B, os dois vão para estoque. Né? Os dois vão lá para estoque, gente. Aí no estoque vai ter o valor do custo total, né? Mas agora vai estar separado entre o produto A e o produto B. E do estoque, cada vez que eu vendo, aí vai ter o custo de mercadoria unitária para cada produto que eu vendi, não o custo da mercadoria vendida. Né? Então, agora o que a gente vai pensar, já sabemos separar o que é custo do que é despesa, já sabemos separar o que é um produto direto do que é um produto indireto. O rateio, gente, ele é fácil de entender, né? Então, ele é pela lógica. Eu determino uma lógica que eu vou utilizar e pela porcentagem eu vejo qual vai ser essa lógica, né? Ou pela taxa. E aí eu determino como que eu faço. Se eu utilizo porcentagem ou se eu utilizo taxa. A gente vai ver pelos dois. Não hoje os dois, mas aí hoje a gente vai ver pela porcentagem e aí semana que vem a gente deve estar vendo aí pela taxa. Né? Eu determino esses dois, aí eu vou lançar para o produto A e para o produto B. Né? O problema é que aqui fica muito simples de entender, porque só tem dois produtos. Mas na maioria das vezes, as empresas elas vão ter vários produtos e dentro desses produtos, subprodutos. Então, acaba que aí é um pouquinho mais complicado, mas aí também a gente tem um sistema que ajuda e fica muito mais fácil. Ok? Todo mundo está entendendo? Então, tá bom. Continuando. Só ver se está gravando. Os tipos de custo por absorção, né? E aí, quando a gente fala de custos gerencial, quando a gente está falando de custo gerencial, não necessariamente eu posso ter variações dentro do custeio por absorção, né? Então, não vou só trabalhar com um, eu trabalho com vários. Custeio por absorção pode ser dividido em três tipos: parcial, parcial modificado e integral. A diferenciação entre cada um dos métodos está nos elementos que irão compor os custos dos produtos ou serviços produzidos e naqueles que irão compor o resultado do período, certo? Então, agora, o que vai me separar aqui de um para o outro eu vou saber, dentro de cada um desses, quais custos eu vou considerar e quais eu não vou considerar. Então, vamos lá. No custeio por absorção parcial, ele é o original, né, o que utiliza. Então, ele vai falar, olha, eu vou separar em dois custos. Custos direto e custos indireto. E isso daqui vai ser alocado ao produto. Então, o meu valor do custo do meu produto, eu vou levar em consideração o custo direto, que eu vou jogar diretamente ao meu produto, e o custo indireto, que eu faço rateio, e depois eu jogo diretamente ao meu produto. E atribuído ao resultado, ou seja, isso não vai estar ligado ao custo do meu produto, mas vai estar ligado ao resultado, então, para saber se eu tive lucro ou prejuízo. Tá? Isso é outra coisa, ou seja, quando eu falar resultado, quer dizer que isso não vai lá para estoque, ok? Então, nesse caso aqui, eu só considero a despesa, ok? Então, esse é o principal, certo? Esse é o que vai utilizar, o que a contabilidade utiliza e o que as empresas utilizam. Então, quando vocês verem lá para pegar uma demonstração de uma empresa para determinar a lucratividade dela, ela está utilizando esse primeiro para falar qual é o custo do produto dela. Né? Então, ela está utilizando esse daqui para falar quanto teve de custo durante aquele período. Ok?
O segundo é o parcial modificado, em que eu faço uma modificação, onde eu vou alocar ao meu produto o custo direto e os custos indiretos, os operacionais. Então, somente os operacionais eu vou utilizar para determinar o custo do meu produto, que vai ser alocado ao meu produto. Ou seja, o custo direto vai ser alocado diretamente, porque é muito fácil determinar quanto custa cada produto, e o custo indireto do produto, esse caso, eu vou fazer o rateio e depois eu vou alocar ao meu produto, ok? Já o que eu vou levar ao resultado? A despesas e os custos indiretos estruturais, tá? Nesse caso, ele vai fazer uma separação dos custos indiretos em dois tipos, os operacionais e os estruturais. Então, vamos lá. Os custos indiretos operacionais são aquele ligado à operação da minha empresa. Então, nesse caso, aqui vai ser a supervisão, tá? Que vai entrar aqui, o treinamento que eu dou para os meus funcionários, para os meus supervisores, né? Então, vai estar ligado à operação da minha empresa. Já os custos indiretos são aqueles estruturais, certo? Então, os custos indiretos estruturais vão ser aqueles ligados quando ele vai estar ligado a mais... Então, seria o quê? O aluguel, que não está muito ligado, está ligado à operação, mas que o aluguel não tem uma ligação direta com a produção, né? A manutenção do meu prédio não vai estar ligado diretamente à minha produção. Mas o que eu posso jogar aqui? Aqui também vai entrar depreciação. Então, são gastos estruturais que eu tenho na minha atividade produtiva, mas eu não considero como custos operacionais, especificamente. Um exemplo é agora, né? Assim, coronavírus está acontecendo agora. Algumas empresas elas estão paradas, certo? Então, eu consigo definir isso muito bem, o que é um custo indireto operacional e um custo indireto estrutural. Exemplo, eu poderia deixar de ter custos indiretos operacionais, né? Então, dando férias para o meu supervisor, ou poderia até demitir, e aí, gente, já são exemplos. Os meus funcionários que não vão estar ligados diretamente, então, alguns eles poderiam parar de funcionar, mas os custos estruturais, esse daqui não para. Então, o aluguel, ainda vou ter que continuar pagando o aluguel. Seguro, ainda assim vou ter que continuar pagando seguro. Depreciação, ainda vai continuar tendo depreciação das minhas máquinas, mesmo eu não utilizando elas. Então, eu consigo ver uma diferença entre os custos estruturais, são aqueles, mesmo eu parando toda a minha atividade produtiva, ainda assim eu vou ter esses custos. Já os custos indiretos operacionais, não. Às vezes, se eu parar minha atividade produtiva, eu posso parar de pagar o supervisor, né? Então, nesse caso, eu consigo ter uma diferenciação entre os custos indiretos estruturais e os custos indiretos operacionais, né? Então, ainda assim, dá para uma modificação. E aí, mais embaixo, eu tenho um integral, muitas vezes chamado também de pleno, mas eu não gosto de chamar de pleno, mas de integral. Por quê? Nesse caso, eu vou ter os custos que vai ser alocado ao meu produto, custo direto, o custo indireto, tanto operacional como estrutural, e as despesas fixas. Também entra nesse caso. Além dos custos que vão estar ligados diretamente à produção, eu preciso também de custo ligado à atividade administrativa da empresa. Eu preciso do pessoal do departamento pessoal, do RH, porque sem eles eu não consigo contratar ninguém, eu não consigo pagar funcionários. Eu vou precisar do financeiro, porque sem ele eu não consigo pagar as contas. Então ele vai dizer o seguinte, olha, os
despesas fixas fazem parte do meu custo do custo do meu produto, porque eu preciso delas para o meu produto e vender o meu produto. Não depende agora só fabricar, mas eu preciso fabricar e também vender. Mas ela vai entrar também nesse caso, porque eu preciso disso tudo para a empresa funcionar, conseguir fabricar o meu produto e conseguir vender esse produto. Né? Então não é somente eu fabricar, mas eu também preciso vender, senão eu não consigo fabricar no próximo mês. Né? Então, nesse caso, ele vai dizer que, olha, as despesas fixas também têm que entrar na alocação. Que vai esperar, vão ser as despesas do meu produto, mas a parte, muitas das vezes, de venda. É um desconto que eu dou, certo? Que aí vai entrar nesse caso. Às vezes, as despesas financeiras entram aqui, então juros, porque juros eu não preciso para minha atividade produtiva funcionar, nem para minha empresa funcionar. Eu pago, mas não entra no caso de uma empresa precisa pagar juros para funcionar. Mas, então, ele vai entrar como despesas aqui variáveis. Então, eu tenho essa diferenciação, porque despesas fixas eu preciso ter para minha empresa funcionar. Se minha empresa não funciona, a minha atividade produtiva, a minha fábrica também não vai funcionar. Então, eu preciso que os dois funcionem para vender o produto. Já as despesas variáveis, aí não. Então, desconto que eu dou, brindes que eu pago. Então, são despesas variáveis que não acontecem sempre e vai estar muito ligado à venda do meu produto. Então, nesse caso, eu não preciso dar brinde para vender o meu produto, eu não preciso dar desconto, geralmente, para vender o meu produto. Então, nesse caso, aquela não entraria. Alguma dúvida, gente? Não? Então, aí eu tenho esses três, né? Então, acaba o que acontece que o para absorção modificado, ele vai ter, porque ele só leva em conta o custo direto, um pedaço do custo indireto, o operacional, né? E os outros não vai levar em conta. Depois vem o custo para absorção parcial, que ele só leva em conta os custos, e o que vai sair mais caro, onde o custo do meu produto ele vai ser maior, no integral. Só aí. Desculpa. Então, continuando, né? Então, esse daqui é o que a lei obriga, o primeiro. Então, esse primeiro, né? Vai ser o que a lei obriga a gente a utilizar. Que a lei obriga. E esses dois aqui, então eu posso utilizar. Tá, ok? Então aí tem esses três tipos, e aí, uma vez, se eu necessariamente for utilizar o por absorção, eu posso usar o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, né? Então aí, para eu determinar alguma coisa. Dúvidas? Não, gente, eu acho que eu deixei aberto para, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês poderem ativar o som e falar, tá bom? Acho que eu deixei. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só ativar o som e falar comigo. Continuar. E aí eu tenho esquema básico, né? Agora a gente vai começar a fazer o exercício, tá bom, gente? A gente vai fazer a questão 18. Isso. Da folhinha, a questão 18. Tá bom? Que eu mandei para vocês também.
Aí já tinha na folhinha de exercício, aí mandei de novo só para quem estava sem a folhinha saber qual que a gente vai fazer. Então, aí vai ser a primeira, a questão 18. Esquema básico para determinar por absorção, ele é só seguir alguns passos. Calma aí, gente. Vou só ver aqui, para quem entrou agora, eu permiti gravar e quiser já gravar, tá? Já foi todo mundo. Então, aí é só seguir alguns passos. O primeiro passo é separar entre custo e despesa. E aí vocês já sabem fazer isso, né? Então, a separação de custo e despesa. O segundo, também vocês já sabem fazer, que é classificação entre custo direto e o indireto, que também ele é simples, né? Se é custo direto ou indireto. O terceiro passo é a apropriação do custo direto. Então, se vocês olharem, quem puder, né, quem imprimiu, aí na prova já tem a tabelinha para vocês de preencher aí o custo direto, né? Então, é essa apropriação, é eu fazer a tabelinha do custo direto de produção. Então, vou apropriar aí os valores para cada produto. O quarto passo é o rateio dos custos indiretos. Então, vou determinar uma forma de rateio dos custos indiretos. O quinto passo é eu fazer a absorção dos custos indiretos, e aí é eu fazer aquela tabelinha dos custos indiretos de produção. E no sexto passo é determinar o custo de produção, né, total, então, por cada produto. Então, é quando eu vou somar os custos diretos com os custos indiretos para cada produto. Né? E aí eu consigo aí determinar o valor do meu custo para cada um produto que eu tiver. Tá? Então, para fazer isso, a gente vai seguir aí esses passos, né? Esses 6 passos para fazer cada produto. Então, vamos lá. Exemplo de custeio para absorção. Então, eu vou pegar o exercício. Vou até botar mais próximo, se vocês não estiverem vendo. Vamos lá. Questão 18. Suponhamos que estes sejam os gastos de determinado período da empresa X. Então, 1, comissão de vendas, 80 mil. 2, salários da fábrica, 120 mil. 3, matéria-prima consumida, 350 mil. 4, salários da administração, 90 mil. 5, depreciação da fábrica, 60 mil. 6, seguros da fábrica, 10 mil. 7, despesas financeiras, 50 mil. 8, honorários da diretoria, 40 mil. 9, materiais diversos, fábrica, 15 mil. 10, energia elétrica, fábrica, 85 mil. 11, manutenção fábrica, 70 mil. 12, despesa de entrega, 45 mil. 13, telefone e internet, 5 mil. 14, material de consumo escritório, 5 mil. Gasto total de abril, aí foi de 1 milhão e 25 mil, certo? A empresa elabora 3 produtos chamados A, B e C. A seguir, temos a distribuição dos custos direto na produção, né? Então, eu tenho o produto A, o produto B e o produto C. E aí, quais são os custos diretos de produção? Eu tenho matéria-prima, eu tenho mão de obra e eu tenho energia elétrica separado aí, tanto produto A, produto B e produto C. Então, nesse caso, gente, viu? Matéria-prima, mão de obra, isso é direto, né? E material direto. E aqui tem energia elétrica também como direto, né? Mas isso vai depender de empresa para empresa. Então, muitas das vezes na empresa é muito difícil, ou não, eu determinar né, especificamente quanto eu gasto de energia elétrica para fazer cada produto. Né? Então, fica um pouco subjetivo. Pede-se elaborar um quadro de apropriação dos custos dos produtos e o total do período. Né? Então, aí, só para montar.
Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar entre custo e despesa, certo? Então, vamos lá para o primeiro passo. Então, eu sei, comissão de vendedores. Comissão de vendedores não vai estar ligado diretamente à minha atividade produtiva. Então, é uma despesa, né? E aí aqui eu até coloquei uma despesa de venda, ok? Salários da fábrica. Salário da fábrica é o custo de produção, que está ligado à minha atividade produtiva. Matéria-prima consumida. Também é um custo de produção, porque está ligado à minha atividade produtiva. Salário da administração. Salário da administração, uma despesa administrativa. Depreciação da fábrica. E é fácil, né, gente? Sempre quando tiver fábrica, é custo de produção. Seguros da fábrica. Também é um custo de produção. Despesa financeira. Despesa financeira é despesa financeira. Honorário da diretoria, despesa administrativa, né? Não está ligada com a minha fábrica nem com a minha atividade produtiva. Materiais diversos, fábrica, né? Custo de produção. Energia elétrica, fábrica, custo de produção. Manutenção, fábrica, custo de produção. Despesas de entrega, despesa de venda, né? Porque não necessariamente eu preciso entregar o meu produto ao meu cliente, tá? Se eu entrega porque eu quero fazer isso para o meu cliente, então acaba que seja uma despesa de venda. Telefone e internet, despesa administrativa. Material de consumo do escritório, também despesa administrativa. Então, a primeira coisa aqui, nesse caso, é separar o que é despesa do que é custo. Na avaliação, vocês não vão precisar determinar o que é uma coisa do que é outra, porque eu já passo essa separação para vocês. Na verdade, a despesa nem aparece, né? Só tem os custos de produção, né? Então, aí vocês nem precisam fazer essa primeira parte, mas aí, como aqui a gente está fazendo junto, eu decidi colocar tudo para a gente aí lembrar o que a gente já estudou. Ok? Então, agora eu vou cortar para mim tudo que é despesa, porque para mim o que é despesa não importa, né? Como eu quero determinar o custo do meu produto, que só me importa mesmo, então são os custos. Despesas para mim eu posso jogar fora, né? Então, se eu somar todos esses custos, eu vou sair salário da fábrica 120, matéria-prima 350, depreciação 60, seguro 10, materiais diversos 15, energia elétrica 85 e manutenção 70, eu vou achar aí 710, né? Somando todos esses. Agora que eu já determinei, separei o que é custo, o que é despesa e eu vi todos os meus custos, eu vou classificar entre custo direto e custo indireto, ok? Então aí também a gente já viu. Vamos só vendo aqui. Ele aqui já me diz, aqui embaixo, a tabelinha, quais são os custos diretos. Ou seja, eu já sei os custos diretos. O que eu preciso saber agora é os custos indiretos. Okay? Então, já sei que matéria-prima, mão de obra, energia elétrica tem parte direta. Por quê? Vamos lá. Se eu for somar tudo isso, eu vou ter aqui, ó, matéria-prima A, B, C vai me dar 350. Mão de obra A, B, C vai me dar 90. E energia elétrica de A, de B e de C vai me dar aqui 45, né? Então, aqui eu estou somando. Então, só para quando vocês verem depois, aqui eu estou somando esses três, certo? Então, quando eu estou somando esses, eu estou sabendo aí o total de custo direto com matéria-prima, o total de custo direto com mão de obra e o total de custo direto com energia elétrica, certo? Certo. Mas, então vamos lá. Ele me diz lá na tabela, né? Então, se a gente... Só voltar aqui. Se pegar essa tabela aqui, onde tem cada um, né? Mão de obra, salário da fábrica e energia elétrica, eu tenho 120, 350 e 85, certo?
Agora, se eu pego aqui, eu tenho 350, mão de obra ok, só que lá ele diz que o salário da fábrica é 120, e aqui eu somando dos custos diretos, eu só tenho 90. Isso quer dizer que lá em salários da fábrica, eu tanto vou ter custos direto como custo indireto. Então, preciso fazer a separação de quanto é o custo direto e de quanto é o custo indireto, porque salário da fábrica, tanto vai estar a mão de obra direta, aquela da atividade produtiva, dos operários, como também vai estar do diretor da fábrica e também dos supervisores. Então, eu preciso fazer essa separação do que é mão de obra direta, do que é mão de obra indireta. Energia elétrica também vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter a energia elétrica que eu gasto por cada um do meu produto, mas eu também tenho um gasto com energia elétrica que vai estar ligada à iluminação da fábrica. E aí, nesse caso, a iluminação, eu não consigo determinar quanto cada produto gasta para fazer uma iluminação, né? Então, nesse caso, eu também tenho aí essa separação, ok? Então, vamos lá. Vou pegar primeiro o custo total, então, 350 menos o custo indireto, 350. E aí eu vou chegar a zero, ou seja, para a matéria-prima, já é muito fácil entender, né, que matéria-prima sempre vai ser custo direto, nunca custo indireto, eu não vou ter nada como custo indireto. Agora, mão de obra. Mão de obra, o custo total foi de 120. Só que o custo direto é 90. Então, 120 menos 90, 300. 30. Ou seja, 30 mil vai estar ligado com a mão de obra indireta. Então, supervisão, a gerência, os diretores e aí quem for ligado à fábrica. Certo? Energia elétrica, a mesma coisa. O custo total foi de 85, menos os custos direto, que é 45. Então, aqui eu vou ter o custo direto, que supostamente deve ser ligado à iluminação, vai ser 40. Então, aí vai ser aí 40 que eu gasto como custo indireto. Então, eu preciso fazer a separação entre o que é custo direto e o que é custo indireto. Tá? Às vezes, os exercícios já faz essa separação, às vezes não, né? Vai depender de cada um exercício. Nesse caso, ele não fez a separação. Mas, no que eu já dou lá para avaliação, eu já tenho essa separação do que é custo direto, do que é custo indireto. Certo? Certo. Continuar. Então, agora eu vou aí determinar o que é custo direto e custo indireto. Então, primeiro, salário da fábrica. O salário da fábrica vai ser parte direto e parte indireto, né? Então, a gente viu que 90 mil eu vou considerar como custo direto e 30 mil eu vou considerar como custo indireto. Matéria-prima consumida, direto, ou seja, aí eu só tenho custo direto. Depreciação da fábrica, indireto. Seguros da fábrica, indireto. Materiais diversos, né? Então, só olhar aí que materiais direto, materiais diversos, ele é indireto, porque o valor dele é muito pequeno comparado com o valor da matéria-prima, né? Então, matéria-prima, eu estou gastando 350 mil, mais materiais diversos, eu estou gastando 15 mil. Ou seja, não chega a ser nem 5% do valor que eu gasto em matéria-prima, ou seja, o valor é muito pequeno, ele é ilusório, né? Então, eu não preciso fazer o cálculo para saber quanto eu gasto para cada produto, porque o valor é muito pequeno comparado com tudo, certo? Energia elétrica. Parte vai ser direto e parte vai ser indireto, né? E manutenção vai ser indireto, né? Então, aí, o que eu fiz? Eu separei o que são direto do que são indiretos, ok? Agora que eu fiz a separação, eu vou criar, então, aquela tabela. Então, só botar aqui. Tabela dos custos direto de produção. Né? Então, aí eu vou ter a tabela dos custos diretos de produção, certo? Então, aí a apropriação dos custos diretos, eu faço essa tabela. Ok? Então, vamos lá. Então, aí agora,
já preparei, né? Então, os custos diretos de produção, produto A, produto B e produto C, eu tenho total, e aí eu tenho matéria-prima, eu tenho mão de obra direta, eu tenho energia elétrica direta, né? Com os valores, é quase a tabela que estava lá no exercício, né? Sofreu pouca modificação. Eu só coloquei o total, tanto por produto, como eu coloquei o total por produto e como por gasto, né? Por custo, por cada um desses custos que eu tenho, né? Então, agora eu sei que o meu custo direto de produção do produto A foi de 115 mil, do produto B, 202 mil e do produto C, 168 mil. Né? E aí eu vou ter um total do custo direto de produção de 485 mil. Né? E aí uma coisa para saber se está certo em cálculo é eu somar esse daqui, tem que bater o mesmo valor que é quando eu somo esse carinha aqui. Né? E aí eu vi que eu coloquei os valores todo corretinho. Né? Então aí aqui vai ter o meu total. Certo? Tanto quando eu faço nossa, eu ia pegar a caneta. Quando eu faço a soma descendo, como eu faço a soma para cá, ele tem que bater aqui o mesmo valor, ok? Então, já fiz a absorção, aí é só fazer mesmo a tabela. Agora eu preciso fazer os rasteios dos custos indiretos. O rateio, nesse aqui, como eu sempre boto esse exercício como exemplo do primeira vez que a gente faz junto em sala de aula, acaba que o exercício não dá especificando para fazer um rateio específico. Mas, quando eu vejo lá da prova, ele especifica para cada produto uma forma diferente de fazer o rateio, né? Então, aí eu tenho cada um eu vou ter uma forma de fazer o rateio. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer a tabela, né, dos custos indiretos de produção, porque eu quero saber o total dos custos indiretos de produção para poder fazer o rateio, certo? Então, mão de obra indireta, então aí eu peguei 120 menos 90, 30, depreciação da fábrica, 60, seguro da fábrica, 10, materiais diversos, 15, energia elétrica indireta, né, 85 menos 45, 40, manutenção da fábrica, 70. Então, eu sei que meu total de custo indireto foi de 225 mil, certo? E aí eu preciso determinar agora uma forma de fazer esse rateio, né? Então, eu posso decidir falar o seguinte, olha, eu vou utilizar como base de rateio o meu custo indireto de produção, certo? Então, tanto para determinar o custo indireto do produto A, B e C, eu vou usar como base o custo direto, que vai ser mais ou menos a mesma forma, né? Então, nesse caso, vamos supor que eu queira fazer agora o rateio, né, do custo indireto de produção. Aqui eu tenho os custos diretos com os valores e a porcentagem do produto A, B e C. E aí, aqui eu vou preencher dos custos indiretos do produto A, B, C. Né? E aí, como base, eu utilizo aqui a porcentagem para eu saber o cálculo direitinho. Ok, gente? Então, nesse caso, gente, como a gente está usando valores monetários, ou seja, dinheiro, centavo importa muitas das vezes. Então, tomem cuidado que aqui eu vou estar botando a porcentagem, eu vou estar diminuindo ela, né, porque não dá para colocar todos os valores, mas se vocês forem tentar fazer o cálculo, você vai ter que usar todos os valores depois dela, certo? Então, a primeira coisa para eu achar a porcentagem, né, eu sei que o total ele é igual a 100%, ok? Então, para saber a porcentagem de cada produto, eu vou fazer o quê? Para saber a porcentagem do produto A, eu vou pegar 115 mil dividido por 485 mil e depois eu vou multiplicar por 100. Que aí eu vou deixar, então, 115 dividido por 485, eu vou achar 0,237130402, né? E aí simplifiquei só para esse. Se eu multiplicar por 100, eu vou achar 23,71. Claro, né? Porque aqui eu não estou usando todos os valores. Mas aí eu vou fazer do primeiro.
Vou fazer do produto B. 202 dividido por 485, vou achar 41,65, né? Claro, multiplicando por 100. E eu vou fazer a mesma coisa com o produto C. 168 dividido por 485, e aí eu vou achar, vezes 100, vou achar 34,64%. Né? E aqui eu vou achar porcentagem. Porcentagem eu acho que aí todo mundo já sabe fazer, não preciso ficar explicando. Ok, achei a porcentagem dos custos diretos. Vou colocar como base os meus custos indiretos, certo? Eu sei o total do valor do meu custo indireto? Eu sei, né? Porque eu vi aqui, ó, o meu custo indireto é 225 mil. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou pegar 225 mil e multiplicar por cada um desses, por 23,71%, tá? Não é 23,71, é 23,71%, tá? Isso daqui é a mesma coisa que 0,2371, ok, gente? Tomem cuidado na hora de fazer o cálculo, vocês vão achar um valor muito grande e aí vocês vão achar que está errado. Não, tem que colocar aí o porcento, tá bom? Então, aí eu vou achar esses valores. 53.371, né? Então, 225 vezes 23,71%, eu vou achar 53.551, tá? Lembrando que eu preciso colocar todos os números e não só esses quatro, que aí vai dar um valor um pouquinho diferente. Então, só para vocês verem, 225 mil vezes 23,71%, 53,71%, aí aqui vai dar uma diferença, né? Que aqui eu achei 351, se eu for usar só duas casas, eu vou achar 347, né? Uma diferença pouca, se a gente for pensar que estamos falando em mil, né? Mas é uma diferença. Então, tomem cuidado na hora de fazer o cálculo, quando vocês refizerem. Qualquer coisa, me mandem mensagem para eu tirar dúvida de vocês. E eu vou fazer a mesma coisa, 225 mil vezes 41,65%. E aí eu vou fazendo com todos. Essa é uma forma que eu posso fazer. Então, eu tiro como base o meu rateio os custos diretos. Então, no final, eu vou ter aí os custos direto de produção do produto A, B e C e o total, e o custo indireto de produção do produto A, B, C e o total, né? E aí eu tenho total. Então, para o produto A, foi 168.351 e assim sucessivamente, ok? Mas eu posso utilizar outra forma de rateio. Não necessariamente eu preciso utilizar o custo direto. Eu posso utilizar como base a mão de obra direta. Então, eu vou fazer o mesmo esquema. Agora, em vez de aqui eu utilizar o custo de mão de obra, o custo direto, eu vou utilizar o custo de mão de obra direta, né? A mão de obra direta que eu vou utilizar como base para o meu rateio. E aí eu posso utilizar uma base específica para todos os custos indiretos ou para custos específicos utilizar formas específicas, né? Então, quanto mais específico eu vou ter, mais próximo da realidade eu vou chegar, né? Mais próximo de acertar aquilo, eu vou achar o custo real do meu produto, eu consigo chegar. Mas acaba que quanto mais específico eu fico, mais trabalho eu vou ter, mais tempo eu vou gastar, né? Então aí a gente tem que pensar de novo na questão de benefício, custo versus benefício, né? A minha produtividade também precisa ser boa. E aí vai fazer o mesmo cálculo, gente. Primeiro vou botar os valores monetários, vou tirar a porcentagem de cada um desses e vou fazer o mesmo esquema para o custo indireto, tá? Então, eu posso utilizar um método que eu quiser, né? Quem vai determinar isso vai ser vocês que vão estar fazendo na hora ou exercício, é claro, né? Mas quando vocês estiverem trabalhando em uma empresa e tentando determinar o custo de algum produto, para a tomada de decisão, vocês que vão determinar aí uma forma de fazer, ok?
E aí, vou fazer a mesma coisa. Custo direto de produção e o custo indireto de produção e somar os dois, né? Se eu fizer uma comparação entre o método de rateio, se eu for utilizar o custo direto ou a mão de obra direta, né? A minha diferença ela aí vai ser um pouquinho entre uma ou outra, né? Então não teve uma diferença tão grande. A maior diferença aqui foi nesses dois, certo? Mas aí uma diferença de mais ou menos 10%, acho que chegou. Então, chegou 10%, foi muito. Então, a diferença não foi tão grande, né? Do produto A, a diferença foi mínima, né? Então, dependendo, às vezes, não há tanta diferença assim de um produto para o outro, dependendo do rateio que você coloca. Mas, às vezes, a diferença pode ser grande entre um e outro, dependendo do rateio. Então, depende muito do método de rateio que vocês vão utilizar, certo? Agora, eu vou parar aqui, manter e voltar para saber aí se alguém tem alguma dúvida. Que aí eu paro a gravação e faço em duas partes. Gente, eu já joguei as gravações no YouTube, eu só tenho que mandar o link para vocês verem as gravações, tá? Só parar um momento. Alguém tem uma dúvida até então? Não? Se não tiver, eu continuo a aula. Falo agora de departamentalização. Oi. O senhor pode explicar, por favor, na tabela lá as porcentagens novamente? Posso. Então, vamos aqui para a porcentagem. Calma aí. Isso aqui. Tá lá. Aqui. Aqui, né? Então, vou fazer... vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Tá bom, então. Vou pegar esse primeiro aqui. Mas a segunda parte, professor? Qual a segunda parte? Quando o senhor tirou a porcentagem... Isso aí. Essa parte mais aqui, a parte para tirar a porcentagem? dos custos indiretos. Ok. Então, vamos lá. Então, deixa eu pegar uma copiando aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Não sai aqui não, por favor. Vocês estão vendo a calculadora? Sim. Tá? Então, vamos lá. Então, aí eu faço a calculadora do lado com vocês. Como é que vai funcionar nesse caso aqui? Né? Então, aqui eu tenho os produtos, os valores de cada um, né, que eu utilizo. Eu determino uma forma de rateio. Para tirar a porcentagem, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 22 mil dividido por 90 mil. Eu vou achar aqui 0,2444444, certo? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer, né, vou multiplicar por 100, que aqui é 24,44%, ok? Eu sei que meu total, ele aqui vai ser 100%. Okay? Aí eu vou para o segundo agora. O segundo, vou fazer a mesma coisa. 47 mil dividido por 90 mil. Aí, eu vou achar 52,22222, né? Eu posso vir aqui e multiplicar por 100, que aí eu vou achar 52,222222. Então, eu sei que é 52,22%. Então, vou jogar aqui 52,22%. Certo? E aí, eu vou fazer a mesma coisa no terceiro.
eu vou pegar 21 mil agora e vou dividir por 90 mil. E vou achar 23,33333, né? Posso multiplicar isso por 100, eu vou achar 23,33%. Então, eu venho aqui e vou jogar 23,33%. Achei os valores da que eu estou utilizando como base para o meu rateio. Vou copiar ela e vou colocar aqui nos custos indiretos, porque já que eu uso ele como base para o meu rateio. Qual é o valor do meu custo indireto total? Né? O valor do meu custo indireto total é de 225 mil. Né? Então, certo? Certo. 225 mil é o valor aí do meu custo indireto. Agora, para calcular o meu custo indireto, o que eu vou fazer? Né? Então, vamos lá. Apagar. Eu não posso fazer o seguinte, gente, como a gente está trabalhando com valores monetários, e aí é aquilo, cada centavo importa, se eu pegar 25 mil e multiplicar por 24,44%, e não está indo não, calma aí. Então, se eu multiplicar por 0,2444, eu vou achar 52, desculpa, eu vou achar aqui 54.990. Eu não posso fazer isso, tá? Por quê? Cada centavo importa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o cálculo direto, né? Se vocês forem fazer no Excel, fica até mais fácil, né? Quem sabe fazer no Excel, faz no Excel. Mas quem for fazer na calculadora, como é que vai fazer? Vocês vão pegar 22 mil do produto A, dividido por 90 mil, vocês vão achar a 0,244444 e assim eternamente. E aí vocês vão multiplicar esse valor pelo total do custo indireto, que foi 225 mil. Nesse caso, você vai achar 55 mil. Né? Então, por conta desses valores depois, então tomem cuidado, porque 54.990 não é a mesma coisa do que 55 mil, certo? Né? A diferença é pouca, mas faz diferença 10 reais. A mesma coisa vocês vão fazer com outros. Né? Então, você vai pegar do produto B 47 mil, então 47 mil, dividido por 90 mil, vocês vão achar 0,52222222 eternamente. Vocês vão multiplicar por 225 mil, que é o total dos custos indiretos, certo? Aí vocês vão fazer de forma direta, que vocês vão achar aí 117.500. Então, 117.500. 117? Vou pegar 117.500. Deixa eu ver. 47 mil dividido por 90 mil vezes 117.500. E por último,
Vocês vão fazer a mesma coisa com o outro. Vocês vão pegar 21 mil, e aí vocês vão dividir por 90 mil. Vocês vão achar 0,233333. E aí vocês vão multiplicar pelo total dos custos indiretos. 225.000. E aí vocês vão achar 52.500. Então, 52.500. Então, aí no final, se vocês somarem esses três valores, 55 mil mais 117.500 mais 52.500, vocês vão achar 225 mil. Dúvidas? Não, professor, agora eu entendi. Obrigada. Gente, olha só. É só que eu acho que eu copiei o valor errado. Aqui não é 175, não. Aqui é 117.500. No slide 55, eu coloquei valor errado. Tá? Então, quem tiver ali, depois conserta. Não, deixa salvo aí para qualquer coisa eu coloco para vocês de novo. Mais alguma dúvida, gente? Posso prosseguir? Então, vamos lá, que a gente agora tem 35 minutos. Vamos ver se eu consigo em 35 minutos dar a próxima aula. E aí, vocês já podem tentar começar a fazer avaliação, qualquer dúvida no enunciado, é claro, tá, gente? É no enunciado. Falem comigo, não é na resposta, eu não vou dizer se está certo ou errado, mas qualquer dúvida no enunciado, eu vou tentar tirar a dúvida de vocês. Então, vamos voltar lá agora para a departamentalização. Vamos lá. Departamentalização. Método de departamentalização, né, é fácil de ser entendido. Primeira coisa, a gente tem que entender que uma empresa ela é dividida em departamentos, certo? E aí pode chamar departamento ou centro de custos. Eu acho que você já deve estar mais acostumado com centro de custos. E aí que a gente precisa entender que existe dois tipos, quando a gente olha para a parte produtiva, de departamentos ou de centro de custo. O centro de custos de serviços e o centro de custos de produção, certo? Ou departamentos de serviços, ou departamentos auxiliares, e o departamento de produção, quando eu penso aí na minha atividade produtiva. Ok? Eu faço isso, eu separo em departamentos porque fica mais fácil eu entender a forma do meu rateio, né? Como o meu rateio funciona com os custos indiretos, ok? O departamentalização, ele não é um sistema de custeio, mas ele é um método que me auxilia a eu ter uma informação de custo mais real, próximo na realidade, quando eu utilizo o custeio por absorção, né? Então, para o custeio de absorção ele ficar cada vez mais próximo da realidade, eu posso utilizar o método de departamentalização, porque aí eu consigo chegar próximo àquela realidade. Porque os meus custos indiretos, eles vão ficar cada vez mais próximo da realidade. Então, vamos lá. Primeiro, separar. Eu tenho o departamento de serviço, que é aquele que não trabalha diretamente com o meu produto, mas ele atende uma função de atender às necessidades dos departamentos de produção e outros departamentos de serviços, né? Então, ele está lá para melhorar indiretamente a minha atividade
produtivo, né? Eles estão lá para auxiliar indiretamente a parte da minha produção, tá? Então, a parte administrativa, ela vai estar lá para ajudar a parte da minha produção. E o departamento de produção são aqueles que vão executar as operações reais de manufatura, né? São aqueles que vão lidar diretamente com o produto e na sua produção, na sua fabricação, certo? E aí, eles vão ser muito mais simples de eu determinar o valor do custo do meu produto, porque ele vai sofrer menos alteração, tá? Quando eu falo aí de centro de custo. O custo total do meu produto deve incluir não só agora o departamento de produção, mas também os departamentos de serviço, porque os dois eles só trabalham em conjunto na produção do meu produto, ok? E aí eu trouxe aqui essa tabelinha para vocês entenderem mais ou menos como aí funciona. Eu tenho aqui, vou colocar esses dois. Vou botar D e S e D e S, porque são departamentos de serviço, não é assim, tá, gente? É um S. Então, entender, né? O meu vem o estoque de matéria-prima, a minha matéria-prima, ela entra na minha atividade produtiva e ela vai passar pelo departamento de corte, departamento de montagem, departamento de acabamento, e aí eu posso ter vários outros departamentos de produção aí dentro da minha atividade produtiva, até ela depois entrar aí no meu estoque de produtos acabados. Então, ela sai do meu estoque de matéria-prima, eu fabrico o meu produto e ela vai para o meu estoque de produto acabado. Então, aonde o meu produto ele passa, esses carinhas eu vou chamar de departamentos de produção, tá? Porque eles vão estar ligados diretamente ao produto, seja ela matéria-prima ou seja ela o produto acabado. Então, eles vão estar ligados à parte de transformação do meu produto, de matéria-prima para o produto acabado. Os departamentos de serviços vão ser aqueles que vão estar na atividade produtiva, mas não estão ligados diretamente ao meu produto. Eles não vão se relacionar diretamente com o produto em si. Então, eu tenho aqui o caso... Eu tenho aqui o caso, o departamento da administração da fábrica, né? Então, o gerente que administra a fábrica, ele não olha o produto, né? Ele vai estar ligado aí em administrar e gerir os departamentos. Mas ele não, pelo departamento, o produto não vai passar pelo departamento de administração. O departamento de manutenção, ele presta serviço aos departamentos de produção, mas o produto em si não vai passar pelo departamento de manutenção, tá? Então, esses são departamentos de serviço, departamentos auxiliares, que eles vão auxiliar os departamentos de produção, né? Aqueles que vão estar ligados diretamente à atividade produtiva, certo? Então, aí eu tenho que determinar, primeira coisa, quais são os departamentos e o centro de custos que eu tenho dentro da minha atividade produtiva. Depois, eu preciso determinar se eles são departamentos de serviços ou departamentos de produção. E aí, depois, eu preciso fazer um esquema dizendo o seguinte: o departamento de serviço, ele vai prestar serviço para quais departamentos, né? Então, aí eu vou dizer para quais departamentos o departamento de manutenção ele presta serviço, certo? E aí tem alguns casos em que o departamento de serviço ele pode prestar serviço para todos os departamentos, como às vezes ele vai prestar serviços para departamentos específicos. Então, eu preciso ter um mapa de como funciona a minha atividade produtiva e como funciona a minha empresa, né? A minha fábrica. Eu preciso saber como funciona a minha fábrica para eu saber separar entre os departamentos, né? O que são centros de custo, quais são esses departamentos, e depois classificar eles como de serviço ou de produção em si.
tá? Então, essa é a primeira coisa que eu preciso determinar, ok? E aí, os funcionários, eles vão trabalhar em qual departamento, né? E aí eu classificar por onde eles passam os gastos de cada departamento, e então eu preciso fazer essa classificação para fazer a parte de método de departamentalização. Eu preciso saber tudo sobre a empresa, tá? É a primeira coisa importante que eu preciso fazer, ok? Então, vamos aqui a um exemplo que vocês também têm na folhinha, de como funciona, né? Como a gente vai criar a tabela, né? Que lá eu peço para vocês criar a tabela para vocês fazerem. Então, exemplo. A empresa Genova fabrica 2 produtos, tipo A e o tipo B. O volume produzido em determinado período foi o seguinte: do tipo A, 4.000 unidades, e do tipo B, 1.000 unidades. E aí eu vou lá e separo os meus departamentos, né? Quais os departamentos que eu tenho, e aí para eu falar os custos indiretos de cada departamento. Então, ela tem 5 departamentos: de administração, almoxarifado, manutenção, corte e montagem, certo? Tem esses 5 departamentos. E aí eu te digo o seguinte: os departamentos de serviços são de administração, departamento de serviço, o almoxarifado, um departamento de serviço, e a manutenção é um departamento de serviço. A administração teve um custo de 8.000, o almoxarifado teve um custo de 1.200 e manutenção teve um custo de 1.800. O departamento de produção são o corte e a montagem, ok? O departamento de corte, o custo indireto foi de 2.000. E o de montagem, o custo indireto foi de 3.000. Então, aí eu separei por cada departamento, ok? E aí eu tenho a distribuição dos custos. Ele vai dizer o seguinte: a administração, então o departamento de administração, deve ser rateada com 25% para cada departamento, ou seja, o custo indireto do departamento de administração deve ser rateado por os outros. Por quê? O departamento de administração, ele costuma, muitas das vezes, a prestar serviço para todos os departamentos dentro ali da minha atividade produtiva, né? Porque ele vai gerir todos os departamentos. O almoxarifado deve ser rateado em 40% para cada departamento de produção e o restante para a manutenção, né? Se eu boto 40% para cada departamento de produção e eu tenho 2 departamentos de produção, ou seja, os departamentos de produção vão ter aí 80%. O que sobrar vai para a manutenção. Então, a manutenção, nesse caso, vai ficar com 20%. Então, o custo que vai ser rateado para ela vai ser aí dos 20% que sobrar. A manutenção deve ser apropriada somente para o departamento de montagem. Então, o custo que eu tenho com a manutenção só vai ser para o de montagem. Por quê? A manutenção ela só vai prestar serviço para o departamento de montagem. Então, ela não presta serviço para o departamento de corte, ok? Então, foi um aí que o exercício ele falou. Então, eu tenho casos que um departamento pode prestar serviço somente para um, não prestar para os dois. O departamento de corte deve distribuir o custo, né, indireto, nesse caso, proporcionalmente às quantidades, certo? Então, a gente viu que um produziu, vamos botar aqui, o tipo A produziu 4.000 e o tipo B produziu 1.000, né? Então, aí é a primeira coisa que eu tenho que ver. E, por último, o produto tipo A não passa pelo departamento de montagem, ou seja, ele só passa pelo departamento de corte, né? Então, todo o custo do departamento de montagem só vai para o produto B, não vai para o produto A.
já que o produto A não passa pelaquele departamento. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quem presta serviço para quem e o produto ele passa por quais departamentos. É muito importante eu saber disso, ok? Então, vamos lá. E aqui, de vocês também já está pronto, o mapa de apropriação de custo, onde aqui eu tenho os departamentos, né, administração, almoxarifado, manutenção, corte, montagem total, e aqui eu vou ter o rateio de cada um deles, né, de cada departamento, que são necessários para fazer o rateio, né, e o dos custos indiretos. Lembrando que eu só faço rateio de custo indireto, não faço de custo direto, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa é colocar os valores dos custos indiretos, tanto de administração, almoxarifado, manutenção, corte, montagem e do total. Né? Então, vamos lá. Administração, 8.000, almoxarifado, 1.200, manutenção, 1.800, corte, 2.000 e montagem, 3.000. Né? Então, colocando em cada um, né? Aí aqui eu estou somando esse, por mais esse, por mais esse, por mais esse, que aí eu vou achar um custo indireto de 16 mil. Né? Então, meu custo indireto vai sair de 16 mil. Ok? Então, a primeira coisa é fazer outros. Agora, eu vou começar a fazer os rateios. O primeiro rateio que eu vou fazer é da administração. A administração deve ser rateada 25% para cada departamento. Então, vamos botar 25% do custo indireto da administração para cada departamento. Então, vamos lá. Vai ser 8.000, né? Vezes 25%, eu sei que é 2.000. Então, cada um aí, cada departamento, vai ficar com 2.000 do departamento seguinte, né? Então, vai ser 8.000 vezes 25.000, eu sei que cada departamento vai ficar com 2.000. Então, 2.000 para o almoxarifado, 2.000 para a manutenção, 2.000 para o corte e 2.000 para a montagem, né? Então, aí, eu sei que se eu somar esses aqui, nossa, esquisito. Mas se eu somar, tem que dar o valor do custo indireto da administração. 8.000, 8.000, bateu. Então, eu fiz o cálculo certo, né? 2.000 mais 2.000 mais 2.000 mais 2.000 vai dar 8.000. Então, cada um vai ficar com esse. Agora, é só eu fazer a soma, né? Então, 1.200 mais 2.000, 3.200. 1.800 mais 2.000, 3.800. 2.000 mais 2.000, 4.000. 3.000 mais 2.000, 5.000. Então, se eu somar aqui, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse não. Vai ter que dar igual ao total, né? Então, agora o total vai sair de 16.000. Tem que dar 16.000, né? Sempre na soma tem que dar o total que a gente viu aí dos custos indiretos. 16.000. Por quê? O que eu fiz? Eu peguei a administração e eu peguei o custo da administração e eu joguei para cada departamento que ela presta serviço. Como ela presta serviço para todos os departamentos, aí eu dividi em 25% para cada, porque ela vai administrar os departamentos igualmente. Eu também posso administrar o departamento dependendo para quantos serviços eu presto para cada um. Né? Nesse caso, ela quis dividir igualmente, porque ela vai gerir igualmente cada departamento. Fiz aí, então, o primeiro rateio, descobrir o valor total. Agora, eu vou para o segundo rateio, que é o rateio do almoxarifado. Certo? Então, vamos lá. O almoxarifado deve ratear 40% para cada departamento e o restante para manutenção, departamento de produção. Se é 40% para cada departamento de produção e o departamento de produção são 2, ou seja, 80% vai para os departamentos de produção. E o restante vai para a manutenção, né? 80 menos 100, 20. Então, 20% vai para a manutenção. Então, aí é só fazer o cálculo. Então, fui lá, peguei
3.200, porque agora vai ser esse valor aqui que eu vou fazer o rateio, porque eu somo esse com o rateio da administração, né? Então, esse vai ser o que eu vou fazer o rateio. Então, 25% vai para manutenção, 40% vai para o departamento de corte e 40% vai para o departamento de montagem, né? Então, 640 mais 1.280 mais 1.280 precisa dar aí os 3.200, que é o valor dos custos indiretos do almoxarifado, né? Então, se eu somar esse, precisa do mesmo valor. Lembrando que sempre, quando eu estou falando do rateio, precisa dar o mesmo valor que aqui, né? Quando eu faço a soma desse carinha aqui, dessa parte aqui, precisa dar o mesmo valor que aqui, né? Então, só para vocês saberem que precisa dar o mesmo valor daí do carinha de cima que eu estou fazendo rateio. Se deu valor diferente, tá alguma coisa errada, ok? Então, fiz o rateio da administração. Aí eu vou somar agora esse, né? Vou somar esses dois, ver o valor, né? Somar esse com esse para ver quanto que dá. Somo esse com esse e somo esse com esse, ok? Então, vamos lá. Então, 3.800 mais 640, eu vou achar 4.440. 4.000 mais 1.280, eu vou achar 5.280. 5.000 mais 6 mais 1.280, eu vou achar 6.280, né? Então, nesse caso, eu estou pegando esse com esse, que precisa dar esse aqui, né? Somando esses dois, tem que dar igual a isso. Somando esses dois, certo? Precisa dar igual a isso daqui. Somando esses dois, certo? Precisa dar igual a esse carinha aqui. E aí, depois que eu fiz todo o rateio, já somei, agora eu vou somar as somas, né? Os valores de baixo, que vai ter que dar igual de novo ao total, né? Total sempre vai ser 16.000, ok? Então, preciso fazer essa soma aqui, ok? Vou continuar fazendo rateio, porque ainda tem um rateio da manutenção. Na maioria das vezes eu faço o rateio de todos os departamentos de serviços, né? Então, na manutenção deve ser apropriada somente ao departamento de montagem, ou seja, todo o meu custo indireto da minha manutenção vai para o departamento de montagem. Então, vamos lá. Então, meu custo indireto aqui da manutenção, eu estou pegando esse carinha aqui, certo? Ele vai ir direto para o montagem, certo? Ele está indo direto para o departamento de montagem. Então, 4.440 vai direto para o departamento de montagem. Ok? Então, agora não tem aí, né? Vai dar o mesmo valor. Alguma dúvida, gente? Alguém está com o som ativado. Então, voltamos lá. E aí, eu vou ter aí o valor, ok? Então, esse é fácil, porque só vai para um departamento. Então, eu não faço cálculo nenhum, né? Vai direto para o departamento de manutenção. De manutenção vai direto para o departamento de montagem. Então, agora é só fazer a soma, né? 5.000 mais 5.280 mais 0 vai dar 5.280. 4.280, não, 6.280 mais 4.440 vai dar aqui 10.720. E aí isso também precisa aqui dar 60, né? Quando eu somo as somas, né, os totais, precisa dar 16.000, né? E aí eu sei que eu estou fazendo o rateio corretamente, ok? Então é muito importante eu sempre ver o total para saber se eu estou fazendo o rateio correto, ok? Não preciso terminar tudo para ver que deu errado. Eu já vai me confirmando para ver se está batendo os valores certinho, ok?
ok? E aí, eu achei por último. Fiz o rateio de todos os departamentos de serviços. Agora eu vou fazer os rateios dos departamentos de produção. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou lá. O quarto, o que ele fala? Distribuição dos custos. O departamento de corte deve distribuir o custo proporcionalmente às quantidades. Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo. Eu tenho o produto tipo A, que foi 4.000 unidades, certo? Quatro mil unidades. E eu tenho o produto tipo B, que foi 1.000 unidades. Ok? Então, só manter. Só vou abrir aqui para fazer o cálculo aí direitinho para vocês. Então, vamos lá. Então, eu tenho tipo A com 4.000 unidades e eu tenho o tipo B, que foi produtos nesse período, foi de quê? 4.000 mais 1.000. Ou seja, 5.000 unidades. Agora eu só preciso, então, achar aí a porcentagem. Né? A porcentagem vai ser a mesma coisa. Eu achar a porcentagem. Aqui. Vai ser 4.000 dividido por 5.000. Eu vou achar o quê? 0,8 vezes 100, eu vou achar 80%. Então, eu sei que o meu tipo A, ele vai ficar com 80% dos custos. E o tipo B, vou fazer a mesma coisa. 1.000 unidades dividido por 5.000. Vai dar igual a 0,2 vezes 100, eu vou achar 20%. Né? Então, eu sei que o tipo A vai ser 80%, enquanto o tipo B vai ser, então, aí 20%. Entenderam? Então, foi assim que eu cheguei ao cálculo para saber quanto cada um vai ficar com o custo. Então, vem para cá. Então, nesse caso aqui, esse carinha, ele vai ser 80% desse valor, enquanto esse carinha vai ser 20%. Certo? Aí, porcentagem vocês já sabem fazer desse valor, ok? Então, aí eu separei entre 80% e 20% para cada um, porque ele diz aqui, olha, que vai ser proporcional às minhas quantidades. Então, eu tirei a proporção da minha quantidade de cada um, achei os valores e eu joguei aqui a proporção entre eles. Então, no corte, eu vou utilizar a proporção da quantidade. Então, já achei de cada um. Agora, para a montagem, para cada produto, vai ser o quê? O produto tipo A não passa pelo departamento de montagem. Se ele não passa pelo departamento de montagem, então ele não vai levar nenhum custo do departamento de montagem. Ou seja, todo o custo do departamento de montagem vai para o produto tipo B. Então, nesse caso, vai ser 10.720 direto para o produto B. Né? Nada vai ser levado para o produto A. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou somar esses dois valores, certo? Vou somar esses dois valores aqui.
né? Então, vou fazer tanto nessa direção e nessa direção aqui, primeiro, e depois eu vou fazer nessa direção com essa direção, certo? Esse daqui vai dar o valor de novo, e aqui vai dar o valor do custo de cada produto, tanto do A quanto do B. Então, agora, eu já sei que os custos indiretos do meu produto A foi 4.224, enquanto do meu produto B foi de 11.776, né? E aí, se eu somar esses dois carinhas, aqui, esse com esse, vai dar 16 mil, certo? Então, aí eu faço de cada um. Então, aí sim que eu vou fazendo por departamento. Eu vou fazendo rateio de departamento para departamento e vou alocando em outros departamentos, até chegar no departamento de produção, onde eu faço rateio direto para cada produto. Certo, gente? E aí, só para vocês entenderem, quando eu faço o departamento, o rateio por departamento, eu tenho esse valor aqui, né? O tipo A, 4.224, e o tipo B, 11.776. Esses são só dos custos indiretos, tá? Então, só botando aqui, custos indiretos de produção. Não estou considerando custos diretos, porque quando eu falo departamento, só estou trabalhando com custo indireto. Se eu tivesse feito o rateio pela quantidade, né, que nem a gente fez anterior, onde aqui ficou 80% e 20%, acabaria que seria o produto A, né? Aqui ficaria 80%. E aqui ficaria 20%, né? Se eu fosse usar pela quantidade, tá? Tanto de um produto como do outro. Tá vendo? Quando eu não utilizo a departamentalização, dependendo de quem presta serviço para quem, os valores podem ser muito diferentes e, dessa forma, pode se impactar no lucro da empresa. A empresa está achando que o produto está dando lucro. Quando eu passo o custeio por departamentalização, eu vejo que ela não está dando lucro tanto assim, né? Então, dependendo do cálculo que eu utilize, o custo do meu produto pode ser muito diferente e aí levar, em um caso, eu ter lucro e no outro caso, eu ter prejuízo. Então, pode dar lucro, pode dar prejuízo. Então, por isso, sempre, eu pensar na melhor forma de fazer o meu cálculo do custo, dos custos do meu produto, porque isso pode significar se eu vou continuar com aquele produto ou se eu vou parar de produzir aquele produto porque está me dando prejuízo, né? Então, eu também tenho que pensar nisso. Então, antes da gente ir, vou manter tudo e vou mandar para vocês depois com tudo isso. Tá, gente? Alguém está com alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o microfone, que eu acho que eu tirei de todo mundo. Permitir que o participante fale. Se alguém está com alguma dúvida, respondam sim. Se não tiver, respondam não, porque aí a aula termina agora, gente. Então, gente, só lembrando, não esperem no último momento para tirar a dúvida comigo. Lembrem-se que a gente não vai ter aula na hora. Não precisa fazer agora os exercícios, né? Pode ir fazendo pouquinho em pouquinho, mas ler um pouquinho quando a cabeça estiver fresca. A P1, para saber se vocês têm alguma dúvida no enunciado. Porque se vocês tiverem dúvida no enunciado, eu tiro a dúvida do enunciado. Eu não vou falar se a resposta está certa ou está errada, mas eu vou tirar dúvida no enunciado, em algum cálculo, em alguma tabela, eu ajudo vocês a tirar essa dúvida. Tá bom, gente? Então aí, tomem cuidado, só não digo se a resposta está certa ou errada. Boa noite. O senhor vai disponibilizar para a gente a aula de hoje quando? Amanhã. Amanhã eu mando para vocês. Obrigado.